Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Quintas Automotivas. Hoje vamos falar de sistemas de suspensão. Esse sistema que permite o veículo manter a roda, o pneu, em contato com a estrada, com a rua. Esse sistema que também permite ter a dirigibilidade do veículo, portanto, é um sistema de segurança. E será que, como que se faz para analisar, para saber se o sistema de suspensão está em condições, se está eficiente, se está atuando de forma correta? Será que esse aqui é o método correto de sistema de suspensão para ser avaliado numa oficina ou em um local onde tem técnicos automotivos? Para isso, vamos conhecer um pouquinho mais dos detalhes, dos componentes que fazem parte de um sistema de suspensão de um veículo normal, de um veículo de rua. Muito bem, já estamos aqui ao lado de os principais componentes de um sistema de suspensão de um veículo normal de rua, como falamos. Esse conjunto aqui se conhece como MacPherson, que é o sistema de suspensão dos veículos que tem basicamente tração dianteira, a maioria dos carros que a gente vê na rua. E dentro dos componentes de suspensão se destacam dois aqui, nós vamos falar um pouco deles. Por um lado dá para ver o espiral. Esse aqui em verde, esse espiral, tem uma função muito importante que é, ele vai sustentar o peso do veículo. É uma mola que vai sustentar o peso do veículo e também acaba determinando a altura da suspensão do carro com a rua, a altura do veículo. Obviamente que por ela ser uma mola, também tem a capacidade de se comprimir, se expandir, ou seja, é um componente também elástico do conjunto. Mas não é especificamente o componente responsável por absorver, por exemplo, todas essas imperfeições da rua. Para isso, nós temos um amortecedor, que é o conjunto que está aqui embaixo, um amortecedor que está em corte. No caso, um amortecedor hidráulico, ou seja, tem fluido, tem um óleo especial dentro, válvulas que fazem esse amortecedor cumprir com a função de quê? De absorver todas essas imperfeições da rua, da estrada, e duas coisas. Ele tem a capacidade de se comprimir a suspensão e ir para cima, absorvendo, comprimindo todo o conjunto e ao mesmo tempo expandir. Para quê? Para que isso, que nós temos aqui o disco de freio, mas aqui seria a roda do veículo e o pneu, não perca nunca o contato com o chão. Assim, a roda tem que estar o tempo todo em contato o pneu com a estrada. E essa função é fundamental do amortecedor. Conseguir absorver, mas ao mesmo tempo expandir e manter a força do pneu com a roda. Mas também nós temos vários outros componentes, como esse braço de suspensão, às vezes tem outros mais, como uma bieleta, que estão montados em componentes que são elásticos também. Chamamos de elastômetros. Na rua, na oficina, nós chamamos aqui uma bucha, isso aí, na bucha de bandeja, assim, mas são elastômetros, são borrachas que estão permitindo o movimento desse braço de suspensão, mas ao mesmo tempo não pode ter folga. E isso com o tempo se desgasta e faz com que o amortecedor que vai trabalhar em uma determinada frequência de trabalho nessa absorção, nessa compressão e expansão, talvez comece a perder um pouco de eficiência. Por quê? Porque outros componentes mecânicos, móveis, começam a ter folgas, então começamos a perder a eficiência do conjunto. Tá legal, mas como se faz para medir isso? Porque não temos que esperar que tenha uma folga muito excessiva ou que o amortecedor perca completamente a sua condição operacional ao ponto de ficar muito mole e perder o contato, a roda com o chão. Há formas de poder medir isso e nós vamos fazer isso agora com uma máquina, dentro de uma linha de inspeção, um equipamento que permite a gente colocar um amortecedor, o conjunto de suspensão, em uma determinada frequência de trabalho e aí sim poder medir o comportamento desse conjunto. Vamos lá com equipamentos, com medições e com o carro. Muito bem, estamos aqui, olha, na entrada do que é uma linha de inspeção.
E entre os itens que são avaliados por essa linha de inspeção é o sistema de suspensão. Vamos falar disso. Olha, mas antes de fazer o teste especificamente, um detalhe que acho importante todo mundo lembrar. Essa roda, esse pneu que está andando na estrada, a gente não consegue ver, mas se nós conseguíssemos colocar ele numa câmera ultralenta, nós veríamos que ele está o tempo todo oscilando, o tempo todo vibrando com uma certa frequência, permanentemente. Por quê? Porque a rua não é perfeita. Então esse é um comportamento normal. Uma parte absorve a borracha e outra parte absorve o conjunto de suspensão. Então, em definitiva, o que a gente quer saber, o que essa máquina vai testar aqui, é como está essa capacidade de estar trabalhando com uma oscilação, de estar trabalhando numa determinada frequência de trabalho, sem perder o contato da roda com o chão. E para isso, olha, aqui a máquina tem uma base, duas bases, né? Vamos medir o eixo dianteiro, por exemplo. Tem duas bases que embaixo disso tem um motor elétrico que vai provocar essa vibração, vai provocar essa frequência. Aliás, diferentes gamas de frequências, que são as normais e as mais exigidas que um veículo pode ter na rua, para saber como se comporta o conjunto sometido a essa frequência. E além disso, tem uma balança e está medindo o peso, a massa, permanentemente. Por quê? Porque se chegamos a um determinado estágio de frequência e o peso que está sendo medido diminui, quer dizer que por um instante esse pneu perdeu o contato com a base. E isso, se acontece na rua, quer dizer que esse amortecedor, esse conjunto de suspensão está perdendo contato com o chão e, portanto, está perdendo aderência, está perdendo dirigibilidade, está ficando perigoso andar com o carro nessas condições. Então vamos fazer isso, vamos colocar o carro agora para rodar na máquina e depois avaliamos os resultados.
Muito bem, já estamos com alguns resultados na tela. Isso aqui está replicando o que vocês viram na câmera, lá na gravação, de como era essa frequência com a qual se colocava todo o conjunto a oscilar, a vibrar. E ele segue aqui uma metodologia que esse equipamento utiliza, como tantos equipamentos de medição de suspensão, que é o SAMA, que vai fazer o quê? Vai fazer um aumento gradativo dessa frequência, e isso está estabelecido por esse método que segue a norma de inspeção veicular. Mas vamos ver um tema interessante. O que eu poderia ver com isso aqui? Talvez não muito, mas se tivesse, por exemplo, uma folga muito grande, bucha, ou amortecedor também estivesse com essa ação de compressão ou expansão muito reduzida, esse desenho aqui estaria cheio de uma espécie de ruído, estaria com muitos traços aí fora dessa característica. Mas vamos rodar um pouquinho, descer um pouquinho mais nessa tela, que o que interessa realmente é saber como está a aderência de cada uma dessas rodas. No caso aqui, nós estamos com o eixo dianteiro. Veja só, duas curvas praticamente gêmeas, iguais. Eixo dianteiro, a roda right, que seria a direita, e left, que seria a esquerda. Na cor vermelha está a direita, na cor verde está a esquerda. Veja só como em uma escala de vibração aqui, de frequência em hertz, a gente obteve um alto percentual aqui de aderência no veículo a partir do teste que a gente conseguiu reproduzir, aumentando gradativamente a frequência de oscilação do conjunto de suspensão. Mais ou menos o mesmo que estava explicando num outro gráfico. Se a gente tivesse aqui folgas muito exageradas ou elementos do conjunto, pode ser até o próprio espiral, que não está cumprindo com a sua função, evidentemente que nós teríamos curvas diferentes entre os lados do amortecedor, da suspensão, assim como também oscilações muito mais violentas que levariam a perder a aderência, o contato físico do pneu com a estrada, e isso é o que a gente tem que evitar a todo custo com uma suspensão em excelentes condições. Mas vamos pensar que não estivesse em excelentes condições, então esse gráfico que nós estamos vendo aqui estaria diferente. Por exemplo, vamos pensar que o lado esquerdo, que está na cor verde, tivesse algum pico aqui, alguma oscilação muito diferente que o outro. Isso aqui estaria mostrando que algum dos componentes, pode ser uma bucha, pode ser o próprio amortecedor que chegou a algum estágio de saturação hidráulica, não está conseguindo acompanhar essas determinadas frequências. Então isso já seria um indicador claro de um problema que vai afetar com muita força a aderência. Aliás, aqui essa oscilação seria para baixo, porque a gente estaria perdendo, inclusive, a aderência. Mas veja só, por que esse exemplo aqui é muito bom? Porque olha como surge esse teste. Por um lado, nós temos a metodologia que já falamos, que vai colocar de 0 a 25 Hz e vai aumentando essa frequência de trabalho. E conforme aumenta a frequência de trabalho, o que está medindo o equipamento é não entrar na característica de perder a aderência. Então, olha, aqui 0 é onde nós temos, ou quando começa a medir aqui com uma frequência muito baixa, 5 Hz, nós estamos muito perto do 100% da aderência, ou seja, que seria quase que o veículo parado, com toda a força do pneu com o chão. Conforme começa a aumentar a frequência, começa a variar essa capacidade de aderência. E isso era medido pela máquina cilindro pelo peso, né? Então aqui nós chegamos nesse ponto, mais ou menos, que os dois lados do veículo tiveram a menor condição de aderência. Mais ou menos, pode ser que aqui seja 12 Hz, tá? Entre 10 e 15 aí. Com 12 Hz é quando obteve a menor condição de aderência, que está perto aqui dos 60%. Mas veja que bom que está o sistema, que à medida que vai aumentando a frequência também, começou a subir. E quando nós chegamos aqui aos 25 Hz, nós estávamos praticamente com a mesma aderência que o veículo parado. Quer dizer, um sistema que está muito eficiente. Cada veículo
cada desenho de suspensão, cada tipo de amortecedor vai ter também uma curva característica diferente, obviamente, mas sempre vai procurar o quê? Manter a maior força possível do pneu contra o chão. Esse é o conceito da suspensão. Além de absorver, tem que manter grudado o pneu com o chão. Beleza, era isso que nós tínhamos para falar com vocês. Acho que ficou claro que aquele teste que nós fazemos no carro na oficina, ele fica um pouco fraco, assim, no sentido de poder comparar realmente qual é a eficiência no sistema de suspensão. Mas, enfim, há métodos e há ferramentas para fazer isso. Gostou do material, gostou do conteúdo? Coloca um like aí em nosso canal. Pode sugerir também novos conteúdos que, à medida do possível, a gente vai estar desenvolvendo. Aguardo vocês no próximo vídeo de Quintas Automotivas.